Olá, então neste vídeo a gente vai resolver uma série de exercícios do assunto integrais indefinidas. Bom, primeiramente, quando a gente vai resolver problemas desse tipo, a gente tem que ter em mente que a gente deve usar aquelas tabelas de integrais para fazer as soluções, como essa tabela aqui, por exemplo. Né? A gente tem aqui as fórmulas que são usadas para resolver os exercícios de integrais. E a melhor estratégia para você se preparar bem para esse tipo de exercício é você seguir essas tabelas e, à medida que você vai fazendo os exercícios, você vai memorizando aquelas fórmulas de integrais que você mais usa. Então, não é necessário você decorar, né? Você iniciar decorando essas integrais. Você, à medida que você for fazendo os exercícios, você vai se acostumando com elas e você vai compreendendo como que elas são usadas. Então, nós vamos aqui fazer esses exercícios passo a passo, de tal forma que você possa compreender todas as etapas de solução. Então, a gente tem aqui a primeira integral, é a integral de meio dx. A gente vai repetir aqui, meio dx. Então, nesse caso, a gente tem uma constante aqui. E a gente pode tirar essa constante da integral. Então, fica meio da integral de dx. A gente pode também fazer diretamente o processo sem passar por essa etapa. Mas a intenção desse vídeo aqui é realmente ir com calma, passo a passo, de tal maneira que todos possam compreender corretamente. Então, quando a gente chega nessa integral aqui, o meio está fora da integral, a gente não vai se preocupar com ele para resolver a integral, e a gente tem apenas a integral de dx. Ao analisar as fórmulas, a gente verifica que essa situação se enquadra nesse caso aqui, que é o caso número 1 dessa tabela. É a integral de du é igual a u mais c. E a gente tem, no caso aqui, não é a variável x que está sendo usada nessa tabela, é a variável u, mas isso daqui é equivalente à integral dx é igual a x mais c. Então, a gente vai resolver fazendo a integral, como resultado aqui, a integral de dx é x e a gente teria mais a constante de integração. Pronto. Então, este aqui é o resultado do processo de integração. Lembrando que a teoria que está associada com esse assunto a gente cobre também no nosso curso da plataforma Udemy, que está na descrição. Lá no curso é mais fácil você seguir essa parte de teoria e atividades, porque isso daí está montado dentro da plataforma. Então, se você puder se inscrever no curso, você ajuda o canal, ao mesmo tempo que você obtém também a sua certificação quando você termina de fazer o curso. Bom, vamos então aqui à letra B. Então, a integral de 2x mais 3 dx. Nesse caso, a gente tem a integral que envolve dois termos aqui, 2x mais 3 dx. E a gente pode resolver ela da seguinte maneira, ao invés de fazer direto, a gente pode separar na integral de 2x dx mais a integral de 3 dx. Lembrando que a gente pode, a partir do momento que a gente está acostumado com o processo, a gente pode pular essa etapa. Mas, mesmo que você esteja acostumado, às vezes é bom para você manter o seu memorial de cálculo. Quando a gente faz os cálculos diretamente, pulando etapas, é mais fácil a gente cometer erros. Então, mesmo que você esteja bastante acostumado com o processo de solução de integrais, você fazer passo a passo ajuda você a ter o seu memorial do cálculo. E aí, se der algum problema, é mais fácil você verificar onde que você errou, por exemplo. E, além do mais, você fica com o processo de solução organizado, você acaba aprendendo melhor. Então, aqui, essa integral 2x dx, a gente pode colocar o 2 para fora da integral, e a integral fica x dx. Nessa aqui, a gente pode passar o 3 para fora da integral, e a integral fica dx. Então, este caso aqui, integral de x dx, é a mesma coisa que x elevado a 1 dx. Então, quando a gente olha as fórmulas de integral, isso daqui se adequa a essa fórmula número 2 aqui, integral de u elevado a n du.
onde esse n é um número que é inteiro diferente de menos 1. E a gente tem, então, o resultado é u elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais a constante de integração. No nosso caso, a variável é x, né? Então o processo fica, vamos continuar aqui embaixo, a gente mantém o 2, então essa integral fica x ao quadrado sobre 2. Mais 3 dx. Aí essa integral de dx é a mesma coisa da questão A. Então a gente vai ficar com 3x. E a constante de integração, a gente vai colocar uma constante de integração para todo esse processo, né? Daí a gente pode agora simplificar esse 2 com esse 2 e a gente pode escrever então a solução final da questão. Será então x ao quadrado mais 3x mais c. Pronto, dessa maneira a gente resolveu aqui a letra B. Vamos fazer a letra C. A integral de 1 sobre x ao cubo dx. Então, a integral de 1 sobre x ao cubo dx. Neste caso, a gente pode, sempre que a gente tiver assim, um polinômio no denominador, a gente pode reescrever essa integral dessa maneira aqui. X elevado a menos 3 dx. Quando a gente faz isso, a gente se enquadra novamente naquele caso da tabela, que é a integral de u elevado a n du. Sendo que nesse caso, o nosso u é igual a menos 3. Daí o resultado dessa integral é x elevado a menos 3 mais 1 dividido por menos 3 mais 1. Então, a gente só segue, né, o processo lá da fórmula, mais o c. Então, desenvolvendo aqui, a gente vai ficar com x elevado a menos 2 dividido por menos 2, mais a constante de integração. Esse daqui já é o resultado final, mas se a gente quiser escrever isso aqui de uma outra maneira, a gente pode fazer menos meio de 1 sobre x ao quadrado. Se a gente quiser evitar esse x elevado a menos 2 e esse menos 2 aqui no denominador. Então, a gente passa esse sinal de menos para cá para frente e a gente soma com a constante de integração. Vamos então agora fazer a letra D. A letra D está bem aqui, está aparecendo. Então, letra D é a integral deste polinômio aqui, x ao quadrado mais 4x menos 5 dx. Então, aqui a gente vamos fazer passo a passo, né, como é o objetivo desse vídeo. Então, a gente pode separar isso daqui em 3 integrais. A integral de x ao quadrado dx mais a integral de 4x dx. Só que a gente pode colocar logo esse 4 para fora da integral. Então, 4x dx menos a integral de 5 dx. E o 5 a gente pode colocar logo ele também para fora do sinal de integração. Pronto. Então, todos esses casos aqui, eles recaem naquela integral da equação que a gente viu, o 2 e o 1, né, na tabela. Então, a gente vai ter aqui x ao quadrado, vai ser x elevado a 2 mais 1, dividido por 2 mais 1. Mais 4 vezes x elevado a 1 mais 1, dividido por 1 mais 1. Vamos continuar aqui embaixo, menos 5x, mais a constante de integração. Então, isso daqui, vamos continuar, né? Vai ficar x ao cubo sobre 3, mais 4x ao quadrado sobre 2, menos 5x, mais a constante de integração. Aqui, nesse caso, a gente pode simplificar esse 4 com esse 2, vai ficar 2 aqui em cima, e aqui embaixo fica 1. Então, a gente pode escrever a resposta final. X ao cubo sobre 3, mais 2x ao quadrado, menos 5x, mais a constante de integração. Então, dessa maneira, a gente
pode agora então se concentrar na letra E. Na letra E a gente tem a integral de 5x à quarta menos 2/3. Então vamos escrever aqui a letra E. Lembrando que você pode se inscrever no nosso curso para apoiar o canal. E se inscrevendo no curso também, você obtém um certificado. Quando você termina, você cumpre todas as atividades do curso. E além disso, você aprende, né, a questão da teoria que está associada com esse assunto. Bom, vamos lá. Agora a gente pode novamente separar esse processo, né? Fica 5x à quarta dx. A gente pode colocar o 5 para fora da integral. Vai ficar x à quarta dx. Menos esse 2/3 a gente pode tirar também da integral. Vai ficar a integral de dx. Também os casos aqui é um polinômio, né? Esses termos aqui a gente já viu como a gente faz lá na tabela integral. Então a gente vai ficar x. Aí aqui eu não vou mais colocar assim 4 mais 1. Vou colocar apenas logo 5. Dividido por, não vou colocar também 4 mais 1. Vou colocar direto o 5 aqui. Você já entendeu o espírito da coisa, né? Menos 2/3 vezes o x. Mais a constante de integração. Note que a constante de integração, a gente só coloca ela depois que a gente faz todas as integrais, né? Vamos simplificar aqui esse 5. E a gente pode escrever, então, a resposta final. A gente vai ficar com x elevado à quinta menos 2/3 de x mais a constante de integração. Vamos agora fazer a letra F. Na letra F, a gente tem a integral de raiz quadrada dx. Integral de raiz quadrada de x dx. Quando a gente olha a tabela, a gente verifica que a gente não tem aqui uma equação específica para a integral de raiz quadrada de u du. Mas a gente pode reescrever essa raiz quadrada da seguinte maneira. A raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a meio. Então, a gente pode escrever x elevado a meio dx. Então, o resultado desse processo é a mesma regra que a gente utilizou nas outras. Aqui, nesse caso, eu vou colocar a integração como sendo meio mais 1, x elevado a meio mais 1, dividido por meio mais 1. Para você entender direitinho o que está sendo feito. Mais a constante de integração. Então, meio mais 1, a gente vai fazer aqui 2. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, x elevado a 3 meios, dividido por 3 meios, mais a constante de integração. Então, agora a gente pode escrever a resposta final, né? Esse 3 meios, a gente não, já é a resposta final isso daqui, mas para não ficar esse 3 meio aqui no denominador, a gente pode colocar assim, 2/3 de x elevado a 3 meios, mais a constante de integração. Pronto. Então, desta maneira, a gente fez essa letra F. Se você quiser voltar à raiz aqui no final, você pode também escrever de uma outra maneira. Vamos colocar aqui, ó. Ficaria 2/3. Aí aqui, x elevado a 3 meios é a mesma coisa que a raiz quadrada de x ao cubo, mais a constante de integração. Só que tanto essa forma, quanto essa forma, quanto essa forma já são a resposta final. A gente tem apenas uma diferença aí de equação entre elas. Vamos agora fazer a letra G. Na letra G, a gente tem aqui a integral de 2 menos x sobre 5 dx. Então, a integral de 2 menos x sobre 5 dx. A gente pode separar
como a gente vem fazendo em todos os exercícios. Esse 2 vai ficar a integral de 2 dx, mas a gente pode tirar logo o 2 da integral. Menos vai ficar a integral de x sobre 5 dx. Mas a gente pode tirar esse 1/5 da integral. Então, 1/5 raiz quadrada de x dx. E aqui, então, a gente tem 2x menos 1 sobre 5. Essa integral aqui é x elevado ao quadrado sobre 2. Mais a constante de integração. Então, nesse caso, a gente pode escrever a forma final aqui. 2x menos 1 sobre 10 vezes x ao quadrado mais a constante de integração. Bom, vamos agora fazer aqui a letra H. Na letra H, a gente tem essa equação aqui, raiz cúbica de x ao quadrado mais 2x ao quadrado. A gente tem que integrar em dx essa expressão. Então, vamos escrever aqui a integral de raiz cúbica de x ao quadrado mais 2x ao quadrado dx. Neste caso, a gente vai novamente separar aqui em duas integrais. Então, a gente vai ficar com a integral de raiz cúbica de x ao quadrado dx. E a gente pode logo escrever esse raiz cúbica de x ao quadrado dx como x elevado a 2/3 dx. Mais a integral de 2x ao quadrado dx. E a gente pode logo colocar esse 2 para fora da integral. Pronto. Então, agora, a gente vai fazer essa solução, né? Novamente com aquela fórmula que a gente viu na tabela agora há pouco. Então, esse resultado aqui da primeira integral é x elevado a 2/3 mais 1 dividido por 2/3 mais 1 mais 2x ao cubo sobre 3 mais a constante de integração. Então, 2/3 mais 1, a gente pode fazer aqui separadamente. Então, vai ficar aqui 3, 2 mais 3, 5/3. Então, a gente vai ficar com esse resultado aqui. Vamos fazer aqui já. X elevado a 5/3 dividido por 5/3. Mais, aí aqui continua 2/3 de x ao cubo, mais a constante de integração. E aqui a gente pode escrever isso da seguinte maneira. A gente vai ficar com 3/5 de x elevado a 5 sobre 3. E esse x elevado a 5 sobre 3, a gente sabe que é a raiz cúbica de x elevado a 5. Mais 2/3 de x ao cubo, mais a constante de integração. Pronto. Então, com isso, a gente resolve essa letra H. Vamos agora fazer a letra I. A letra I é a integral de 2 vezes e elevado a 4x. Então, na letra I, a gente tem que fazer a integral de 2 vezes e elevado a 4x dx. Esse caso aqui, ele tem uma novidade em relação aos outros. Então, a gente pode aqui colocar esse 2 para fora da integral. Ficaria a integral de e elevado a 4x dx. Bom, em princípio, a gente poderia usar a tabela. E a gente pode localizar essa integral 5 aqui, ó. Integral de e elevado a u du é igual a e elevado a u mais c. Se a gente fosse, ao invés de usar o x, né, ficaria e elevado a x dx é igual a e elevado a x mais c. Só que o que a gente tem lá na questão não é e elevado a x. É e elevado a 4x.
Então, a gente não pode usar diretamente essa expressão. Para isso, então, a gente vai fazer uma mudança de variáveis, né? A gente pode, por exemplo, para a gente ter aqui e elevado a u, a gente tem que fazer esse nosso 4x ser igual a u. Aí, nesse caso, se a gente deriva, por exemplo, fica 4dx igual a du. E o nosso du, então, seria igual a nosso dx, né? Na realidade, a gente vai substituir aqui o dx. Então, o nosso dx vai ficar igual a du sobre 4. Então, a gente pode fazer essa mudança de variáveis. E a gente vai ficar, então, com 2 e elevado a u. E o dx vai ser du sobre 4. E a gente pode continuar aqui. A gente pode passar esse 4 para fora da integral no denominador, né? Ficaria 2 sobre 4. Integral de g elevado a u du. Aí a gente pode simplificar aqui esse 2 quartos. Vai ficar 2 aqui em cima e 1. 2 aqui embaixo e 1 aqui em cima. E a gente pode, então, escrever essa integral como sendo meio vezes a integral de e elevado a u du. E agora sim a gente tem uma condição que nos permite usar a tabela, né? Então essa integral vai ser simplesmente e elevado a u mais a constante de integração. Então vamos continuar aqui. A gente vai ficar com meio e elevado a u mais a constante de integração. Bom, agora a gente pode voltar, né? Fazendo a mudança de variáveis, chamando o u de 4x, né? Colocando no lugar do u o 4x. Então, meio de e elevado a 4x mais a constante de integração. Então, com isso, a gente resolve essa letra I. Agora vamos fazer a letra J. Na letra J, a gente tem a integral de seno de 3x dx. Então, vamos escrever aqui a integral de seno de 3x dx. Normalmente, a gente vai encontrar na tabela uma equação que nos permite analisar o que a gente vai fazer. Então, essa aqui, número 6. Integral de seno de u du é igual a menos cosseno de u mais c. Então, usando x, né, seria seno de x dx igual a menos cosseno de x dx, mais a constante de integração. Só que aqui não é seno de x, é seno de 3x. Então, novamente, a gente tem que fazer uma mudança de variáveis. A gente pode colocar que esse nosso 3x vai ser igual a u. Quando a gente faz isso, a gente tem, então, como derivar isso daqui, vai ficar 3dx igual a du. E a gente pode, então, calcular o nosso dx como sendo du sobre 3. E aí a gente pode, então, usar essa substituição aqui na equação. Vai ficar seno de u e o du, o dx é igual a du sobre 3. Esse 1/3 a gente pode tirar da integral. Então, vai ficar a integral de seno de u du. E agora sim, a gente pode usar aquela integral que está lá na tabela. Então, 1/3 de menos cosseno de u mais a constante de integração. Bom, a gente tem, então, aqui agora como voltar para a variável x. Então, a gente sabe que o u é igual a 3x. Então, 1/3. Podemos colocar esse sinal de menos aqui na frente. Cosseno de 3x mais a constante de integração. Pronto. Dessa maneira, então, a gente resolve a integral. Vamos agora à letra K. A letra K, ela envolve também uma função trigonométrica, só que agora cosseno. Então,
é a integral de 2 mais cosseno de 3x dx. Então, a integral de 2 mais cosseno de 3x dx. Então, aqui a gente pode separar isso aqui em duas integrais. Então, vai ficar a integral de 2 dx. E a gente pode colocar logo esse 2 para fora da integral. Então, 2 vezes a integral de dx, mais a integral de cosseno de 3x dx. Bom, essa integral aqui de dx a gente sabe que é x. A integral de cosseno de 3x a gente pode fazer uma mudança de variáveis igual a que foi feita aqui na letra J. Ou seja, a gente pode dizer que 3x é igual a u, depois derivando 3dx igual a du, ou seja, o dx vai ser igual a du sobre 3. E aí a gente pode, então, fazer essa substituição, né? Então, vamos repetir aqui, 2 integral de dx, a gente fazer as integrais todas de uma vez, para escrever a constante, mais a integral de cosseno de u du sobre 3. Então, vamos continuar aqui. A gente vai ficar com 2 a integral de dx, mais 1/3 da integral de cosseno de u du. Vamos continuar aqui embaixo. Então, a integral de dx é 2 vezes x, mais 1/3. Aí, a integral de cosseno de u du, a gente, lá na tabela, verifica que é igual a seno de u mais a constante de integração. Então, seno de u. E aqui a gente coloca a constante de integração para os dois processos de integração. E, finalmente, a gente pode fazer a substituição do u pelo 3x. Pronto. Então, essa aqui é a solução da letra K. Vamos agora fazer a letra L, que é a nossa última questão aqui da lista, né? Então, a gente tem aqui dois polinômios, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x dividido por 6x à quarta dx. Então, nesse caso, a gente tem uma divisão de dois polinômios. Então, a gente pode usar como estratégia um procedimento que é a gente separar essa integral aqui completa, né, envolvendo a divisão dos dois polinômios, em 3 integrais, como a gente fez em outros casos aqui nessa lista de exercícios. Então, vamos escrever aqui para a gente planejar direitinho o que vai ser feito. Então, a gente pode fazer essa separação analisando esse primeiro termo aqui. Vai ficar x ao cubo dividido por 6x à quarta dx. Aí, menos a integral de 3x ao quadrado sobre 6x à quarta dx, mais a integral de 2x dividido por 6x à quarta dx. Então, dessa maneira, a gente vai poder, então, agora fazer algumas simplificações para a gente reescrever esses termos. Então, primeiramente, aqui a gente pode cortar x ao cubo com esse x à quarta, vai ficar aqui x apenas aqui embaixo, né? Aqui a gente vai poder simplificar, vai ficar 1 sobre 2. E aqui a gente vai simplificar, vai ficar x elevado ao quadrado aqui embaixo. Aqui a gente vai ficar com a simplificação 1/3. E aqui vai ficar x ao cubo aqui embaixo. Então, a gente pode reescrever cada uma dessas integrais. Aqui vai ficar 1/6 de 1 sobre x dx. Então, podemos colocar esse 1/6 para fora aqui da integral. Integral de 1 sobre x dx. Menos meio, a gente pode colocar esse meio para fora da integral.
Então, aqui vai ficar 1 apenas aqui em cima e no denominador x ao quadrado. Então, 1 sobre x ao quadrado dx mais 1/3, que a gente pode colocar para fora da integral, a integral de 1 sobre x ao cubo dx. Pronto. Então, dessa maneira, a gente pode fazer agora o processo de integração de cada uma dessas integrais. Tá? Vamos fazer isso então. Então, aqui a gente vai ficar com 1/6 dessa integral de 1 sobre x dx. Essa integral de 1 sobre x dx, quando a gente olha na tabela, a gente tem um caso específico para ela, que é esse caso 3 aqui. Ela não se enquadra no caso 2, porque o n seria igual a menos 1, né? E esse caso 2 aqui ele só é válido para quando o n é diferente de menos 1. Essa fórmula aqui ela não funciona para quando o n é igual a menos 1, porque a gente vai ficar com menos 1 mais 1 no denominador. Se a gente vai dividir por 0, que não é possível matematicamente. Então, por isso que tem esse caso 3. Integral de du sobre u é igual ao log natural do módulo de u mais c. Então, a gente vai resolver com essa equação. A gente vai manter aqui por enquanto 1 sobre x dx. Aqui a gente pode escrever, para simplificar o processo de integração, para a gente ter menos possibilidade de cometer erros, a gente pode colocar x elevado a menos 2 dx. E aqui a gente pode ficar com x elevado a menos 3 dx. Pronto. Bom, agora vamos fazer a integração, né? 1/6 log natural do módulo de x menos meio. Aí aqui é x elevado a menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1 mais 1/3 de x elevado a menos 3 mais 1 dividido por menos 3 mais 1, mais a constante de integração. Aqui vamos continuar esse processo de solução. A gente vai ficar aqui, esse primeiro termo já está na forma final, log natural do módulo de x. Aqui a gente pode manter esse meio, aí vai ficar o x elevado a menos 2 mais 1, vai ficar menos 1. E aqui embaixo vai ficar menos 1 também, mais 1/3 de x elevado a menos 2, e aqui embaixo também menos 2, mais a constante de integração. Então, 1/6 do log natural do módulo de x. Aqui a gente vai ficar com menos com menos, vai ficar um sinal positivo aqui, meio de 1 sobre x, que é o x elevado a menos 1. Aqui a gente vai ficar com um sinal negativo, né? Porque tem esse menos 2 com esse mais aqui. Então, menos 3 vezes 2 é 6, então menos 1/6 de x elevado a menos 2, que é a mesma coisa que 1 sobre x elevado ao quadrado, mais o c. Com isso, a gente então resolve essa letra L e a gente termina a nossa lista. É isso aí, a gente se vê na próxima. Até logo!